Crossovers. Acho que todo mundo aqui sabe o que é um crossover. Basicamente você pega duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra e junta na intenção de ganhar dinheiro com fanservice. Não tem muito o que falar, é isso mesmo. Bate leite? E bom, existem vários crossovers por aí. Tem de Family Guy com Simpsons, tem Scooby-Doo e Batman, e tem com certeza o mais épico de todos, que é Turma da Mônica e a Dan Sandler. Mas obviamente os nossos queridos japoneses não iriam ficar de fora dessa diversão toda, né? E como resultado você pode encontrar vários crossovers de animes por aí. Aqui no canal eu já falei do crossover de Konosuba e Re:Zero. Eu já vou falar do crossover de Sentoin Hakishimasu e Konosuba. Tá bom, Casulicho, mas me explica aí, o que raios é Sentoin Hakishimasu? Eu esqueci que ninguém conhece esse anime. Bom, Sentoin Hakishimasu, que traduzindo significa combatentes serão despachados, é um isekai que conta a história de um cara que trabalha para uma corporação do mal, que tem como objetivo não dominar só o nosso mundo, como outros também. E nisso o nosso protagonista é mandado para esse outro mundo, junto com uma garota androide, para dominar toda a parada por lá. Espera aí, o protagonista tarado é enviado para outro mundo com uma garota. Isso tá parecendo uma cópia de Konosuba, né? Mas meio que esse anime e Konosuba são feitos pelo mesmo criador, então o cara copiou a si mesmo. Mas brincadeiras à parte, o anime é bem divertido e engraçado, então eu acho que vale a pena você assistir. Antes de eu falar sobre o crossover em si, eu vou dar um geralzão sobre os personagens que vão ser relevantes para esse crossover. No caso de Sentoin, porque eu acho que você conhece os personagens de Konosuba. O protagonista de Sentoin é o Agente 6, a parceira dele é uma loli robô que se chama Alice. Tem também a Snow, que eu nem vou comentar quem que parece. Tem a Rose, que é uma quimera que ganha as habilidades de tudo que ela come, e ela tenta comer tudo que ela vê na frente, inclusive o protagonista. E por último temos a Green, que é uma sacerdotisa e cadeirante. Uma curiosidade sobre a Green é que ela adora a deusa Zenarit, que é a deusa dos mortos-vivos e do desastre. E essa deusa é oficialmente a irmã da deusa Regina, que é a deusa em que a Serena de Konosuba adora. Olha isso, mano, tá tudo interligado. Então, sabendo disso tudo, eu posso dizer com quase toda certeza que esse crossover é sim canônico. Bom, por ser do mesmo criador, as chances são bem altas. Mas enfim, agora que eu já expliquei tudo pra vocês, vamos lá, né? No vídeo de hoje eu lhes apresento o crossover de Sentoin Hakishimasu e Konosuba. Só avisando, esse crossover é contado de dois pontos de vista diferentes, o ponto de vista de Sentoin e o ponto de vista de Konosuba. Mas pra ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou explicar como se fosse uma coisa só, tá? Essa história se passa um tempo depois do Agente 6 ter ajudado a expulsar o exército do Rei Demônio do reino lá. Ele tava andando pela área de treinamento e começa a encher o saco da Snow, dizendo pra ela mexer mais a bunda quando for bater com a espada. A Snow fica puta e começa a xingar ele, e o Agente 6 ignora ela até encontrar a Alice, que tava lendo alguma coisa ali. A Alice vê o Agente 6 chegando e diz que ela tá lendo um relatório da Kisaragi, que é, pra quem não sabe, a corporação que eles trabalham. Ela diz que aparentemente a Kisaragi ia adiar essa ideia de invadir outros mundos além do que o Agente 6 estava, e o motivo é por causa desse relatório. O 6 já chega perto pra ler o negócio e vê que tava em japonês, e como a Snow não tava entendendo nada do que tava escrito, ela pede pra ele ler o texto em voz alta. Esse texto é o registro da missão do agente número 22 da Kisaragi. Sim, é o agente Bolsonaro. Esse agente foi enviado para outro mundo, e aí o que eles estão lendo agora é tudo que ele registrou ficando nesse tempo lá. O agente 22 tinha chegado no planeta em segurança, ele tava num local aberto próximo a uma cidade. E daí do nada um sapo gigante pega e sai do chão. Eu acho que vocês sabem pra que mundo esse cara foi parar. O maluco decide fugir do sapo, porque na cabeça dele as pessoas poderiam desconfiar que ele é um espião por derrotar uma criatura tão forte como essa facilmente. Logo depois de ler isso, a gente 6 olha pro lado e vê que a Snow nem tava mais ali, de tão desinteressante que tava a história. E a hora que o cara leu tipo um parágrafo. Se passa mais ou menos uma semana que o agente 22 tinha chegado naquele mundo e ele tava indo pro seu trampo. Ele demorou um pouco pra aprender o idioma desse planeta, mas depois que ele aprendeu, foi zero bala. Ele conseguiu arrumar um trabalho na construção e ele reclama do salário dele na construção ser praticamente igual ao da Kisaragi. O agente também comenta que quando chegou na cidade ele estranhou de ninguém comentar nada sobre a roupa estranha dele, mas o cara que trabalhava com ele diz que é bem comum aparecerem pessoas com nomes e roupas estranhas por lá. Ele também comenta que descobriu que existe um tipo de energia nesse mundo que chama mana, e que os sapos gigantes na verdade são bichos bem fraquinhos, e que existem pessoas chamadas aventureiros que ganham pra matar eles. Enquanto a gente estava lendo isso, a Rose, que
a tia chega ali do nada e escuta um pouco da conversa e diz que a carne dos sapos é muito gostosa e que parece frango. O agente 6 fica bravo porque ela começa a falar um monte de curiosidades sobre comidas estranhas e ameaça dar um gafanhoto pra ela comer e a Rose sai correndo dali. Mas enfim, voltando pro relatório. Se passam 2 semanas desde que o agente 22 já chega naquele mundo. Ele tava no seu trampo normal, até do nada apareceu uma garota de cabelo azul. Ela do nada olha pra ele e fala que vai fazer uma demonstração e começa a pintar lindamente a parede que tava ali. O agente 22 fica impressionado e pergunta pra um dos caras ali se ela é algum tipo de mestre artesão, mas o cara fala que não, que ela é só a chefe de reparos que vem trampar ali só quando a mesada acaba. O agente 22 ficou impressionado, como se estivesse olhando pra uma deusa em ação, e uns dias depois disso, enquanto ele tava trabalhando, um muro cai em cima de um dos funcionários. E nisso eles chamam a garota de cabelo azul e ela chega lá e usa uma cura sagrada no maluco e cura ele completamente. E o que mais chocou ele foi que o cara que tinha se machucado agradeceu, dizendo que ia pagar uma bebida pra moça, e daí ela ainda ficou toda feliz. Tipo, o cara vai, você salva a vida do maluco e ele fala, pô, vou pagar uma breja pra você, mano, e beleza. O agente então vendo isso se pergunta como é que são os médicos nesse mundo, porque se uma trabalhadora no de meio período de uma construção já era foda assim, imagina um médico mesmo. O mais legal é que o agente 6 que tava lendo o relatório fica com inveja de não ter ido parar naquele mundo. Se passam 3 semanas desde que o agente chegou naquele mundo, e agora ele ia pegar pontos de maldade. Pra quem não assistiu Sentoinho, os agentes da Kisaragi, quando fazem alguma atrocidade, ganham esses pontos de maldade, que no caso eles podem usar pra trocar em armas e coisas assim. São tipo uns tickets, e faz sentido, os caras são de uma corporação do mal, então eles ganham ponto pra fazer coisa do mal. O agente 22, pra pegar alguns pontos, ele decidiu sair pela cidade virando as latas de lixo no chão. Tava tudo indo bem, até apareceu uma certa pessoa mandando ele parar de fazer aquilo. Essa daí era uma garota loira de olhos azuis que tava parecendo uma professora com uma roupa erótica. Ele descreve ela exatamente assim. O maluco, vendo que achou o alvo perfeito pra ganhar uns pontos, já vai falando que vai fazer besteirinhas com ela, e por algum motivo ele não ganha nenhum ponto de maldade. Só pra constar, se ele não ganhou nenhum ponto, quer dizer que ela não ficou nem um pouco intimidada com isso. A moça então diz que não achava que outra pessoa, além de um certo cara, teria coragem de fazer isso com ela, e o agente diz que vai tirar a roupa dela na frente desse amigo dela. Só que mesmo assim ele ainda não tava ganhando ponto. O cara ficou confuso vendo que a moça tava gostando da situação, e ela começa a falar tipo, não, eu não vou deixar você me amarrar e me arrastar pela cidade até meu amigo só pra tirar minha roupa na frente dele. E o agente fica muito puto com isso e tenta dar um socão no abdômen dela, mas a mulher nem se mexe. A mulher olha pra ele como se o cara tivesse tentado dar um peteleco nela, e ele tenta dar outro soco, só que de novo ela nem se mexe. A mulher então, vendo que o agente tava quase chorando, como se tivesse tentado dar um soco na parede, só se vira e vai embora dali. O legal é que o agente 22 antes achava que não tinham armas nesse mundo porque era muito medieval, mas daí ele começa a questionar se não é porque as pessoas são muito resistentes que nem essa mulher. Nisso, o agente 6 que tava lendo é interrompido pela Green, que chega ali perguntando se ele tá lendo algum livro de romance, se ele quer emprestado um dos livros dela. O agente 6 pergunta sobre o que é esse livro que ela quer emprestar pra ele, e ela diz que é sobre uma mulher mais velha que começa a namorar um moleque mais jovem e gostoso. Sim, ela especifica que o maluco é gostoso. E daí essa mulher usa uns métodos muito doidos pra não deixar nenhuma outra mulher ficar com o cara, só que o agente 6 interrompe ela dizendo que não quer e volta a ler o relatório. Se passam 4 semanas desde que o agente 22 tinha chego naquele mundo. Ele tava determinado a investigar como funcionava a magia nesse mundo. Então ele decide ir com alguns aventureiros em uma missão de matar alguns sapos, e ele ainda não acreditava que uns bichos medonhos que nem esses sapos eram considerados fracotes nesse mundo. Enquanto os aventureiros iam derrotando os sapos, o agente acha uma garota que parecia ser uma maga. Um dos aventureiros chama ela de Megumin, e o agente acha que isso deve ser um apelido, porque é estranho demais pra ser um nome mesmo. Um dos aventureiros diz que se ela matar uns sapos, ele vai dar um doce pra ela, e a Megumin fica brava por ficarem chamando ela de criança. O agente chega na conclusão de que ela é uma aventureira novata, já que estão tratando ela igual uma criança, e um dos malucos tinha comentado sobre um tal de Kazuma, que era o guardião dela. O agente 22 até ri, pensando que tinha achado alguém normal nesse mundo, mas ele perde essa impressão na hora em que ela manda uma fodendo explosão gigantesca nos sapos. O maluco fica em choque, e aí ele fica mais chocado ainda por ninguém nem ter ligado pra explosão, como se fosse alguma coisa totalmente comum. E ele até pensa que se uma maga inexperiente é forte assim, imagina um aventureiro de alto nível. E eu acho legal que nessa parte a gente vocês repara que conforme o tempo vai passando, a escrita do relatório vai ficando cada vez mais zoada e estranha, como se o cara estivesse enlouquecendo aos poucos. Loucura! Se passam 5 semanas desde a chegada do agente 22
22 naquele mundo. Ele tava andando na rua e do nada escuta alguém dizendo que deve ser bem difícil ser um espião. O agente fica em choque, quando ele se vira tinha um cara de máscara ali. Ele se pergunta por que esse maluco tá de terno, mas ele se recompõe e diz que não pode deixar ele ir embora sabendo a identidade dele. O agente 22 então saca uma arma e dá um tiro no coração do cara mascarado, mas o tiro não faz nada. O maluco de máscara começa a rir e sai andando dali. O agente fica todo confuso, se perguntando se todas as pessoas desse mundo são tão resistentes assim. Se passaram 2 meses desde que o agente 22 chegou naquele mundo. Ele agora tava morando em uma pousada e tava terminando de montar o aparelho de teletransporte pra voltar pra casa. Só pra constar, desse ponto ele já tava quase enlouquecendo já. Ele chega na construção tudo fudido, porque no último dia ele tinha sido atacado por alguns vegetais e conta isso pra garota de cabelo azul. Ela age como se isso fosse uma coisa totalmente comum e diz pra ele tomar cuidado, porque se passar muito tempo depois dele morrer, ela não vai conseguir reviver ele. A garota, vendo que ele parecia um zumbi ambulante, diz que se as coisas estiverem difíceis, ele não precisa se preocupar, porque ele pode confiar na deusa de mais alto escalão. Acho legal que nessa parte o agente não tava prestando atenção em nada, mas ele diz que por algum motivo essas palavras sobre a deusa Aqua meio que marcaram ele. Ele então pergunta pra ela se é verdade que essa é a cidade dos aventureiros iniciantes e ela diz que sim. E ele fica pensando que se a vida de um aventureiro iniciante já é essa desgraça, imagina a vida de um aventureiro forte. Se passam 3 meses desde que o combatente 22 chegou naquele mundo estranho. A máquina de teletransporte já estava pronta, só que antes de ir ele queria testar uma coisa. Ele queria desafiar a pessoa mais fraca que ele encontrasse para ver o nível de força dela. Ele então fica andando pela cidade mó tempão até encontrar um moleque aleatório andando na rua. Ele vê que esse moleque parece ser fraco e pergunta pra ele se ele é um aventureiro. O moleque diz que sim e fica meio assustado, mas o cara pede desculpas e pergunta se pode ver o cartão dele pra ver se é um aventureiro mesmo. O moleque então, sem entender nada, empresta o cartão pro cara e o agente 22 vê que o cara tinha todas as estatísticas baixas menos a sorte e a inteligência. O agente 22, vendo que achou o oponente perfeito, já vai pedindo pro moleque pra lutar com ele, mas na hora que ele vai falar isso, o moleque vira pra trás e começa a xingar alguém que tava ali. O agente 22 dá uma olhada e quando ele vê, lá estavam a chefe de reparos, a loira incrivelmente resistente e a maga explosiva. E pelo que ele tava vendo, o garoto fracote tava esculhambando elas. O agente 22 vê que aquele cara tava claramente numa posição acima daquelas 3 e fica em choque, porque se o aventureiro mais fraco que ele achou na cidade é mais forte que essas 3, então quer dizer que esse mundo não é pra qualquer um não. Então o agente 22 sai correndo e anuncia que esse mundo é perigoso demais pra Kisaragi invadir. E no fim do relatório ele agradece a deusa Aqua por ter deixado ele voltar pra casa em segurança. E depois de terminar de ler, o agente 6 e a Alice agradecem por não terem sido mandados pra aquele mundo injusto e cruel. E bom, meus caros, esse foi o crossover de Seitoin Hakishimasu e Konosuba. Infelizmente é um crossover bem pequeno, mas eu achei bem legal o jeito que o autor conseguiu misturar as duas obras ali. Foi bem interessante. Mas e aí, me digam aí embaixo o que vocês acharam e se vocês conhecem mais algum crossover de Konosuba que eu possa falar pra vocês, né? Já vou aproveitar pra dar um feliz ano novo pra todo mundo aqui. Muito obrigado a todos que me acompanharam por esse ano e espero que 2023 seja um ano maravilhoso pra todos nós. Mas é isso então, povo, eu me despeço aqui. Até o próximo vídeo e fui! Eu não aguento mais, eu quero ir pra terra. Eu quero gozar.